Finalmente, Luffy convidou o Lock para fazer parte da sua tripulação. Também, durante um breve flashback do que aconteceu 14 anos atrás, muitas coisas foram reveladas. Shanks e Gaban estavam presentes no dia em que o rei morreu e possivelmente Harold era muito pior do que todos nós imaginávamos. No presente, Gaban reconheceu o potencial do Zoro e nesse capítulo, o Oda pode ter dado indícios que o Sanji está prestes a despertar o Haki do Rei e se tornar de fato capaz de lutar na guerra. Chegamos no ponto de possivelmente confirmarmos de que realmente o Shanks possuía a marca do abismo, o que mudaria completamente aquele início da obra. Afinal, como sabemos, ele apostou tudo na nova geração. De qualquer forma, se quiser saber de tudo o que aconteceu, fica comigo até o final, se inscreve, deixa o like, porque agora com vocês, o capítulo 1152 de One Piece. O capítulo começa de onde o último parou. Após sentir um poderoso Haki vindo do Reino Solar, os novos piratas guerreiros gigantes se preparam para deixar o submundo e participar da guerra que havia começado. Nesse momento, todos estavam tentando correr o mais rápido que conseguiam. Afinal, não havia tempo a perder, muitas pessoas estavam em perigo. Quando Luffy já estava pronto para partir dizendo que deixaria Gaban aos cuidados do Chopper e da Gerd, o Devorador de Montanhas o chama dizendo algo curioso. Grave bem dentro de você o uso do Haki do Rei. Eles não são totalmente imortais. Luffy rapidamente entende essas palavras abstratas e diz que irá salvar o Colon. Essa explicação do Gaban por si só meio que confirma aquela teoria que a gente já vem discutindo há algumas semanas sobre como ele conseguiu lutar e ferir o Cavaleiro Sommers. Como eu disse, tudo estava ligado ao Haki do Rei. Habilidade essa que, por mais que o Luffy tenha aprendido a usar em um ano, ele não teve tempo suficiente para masterizá-la. Usar essa aura para revestir seus ataques é basicamente como impor a sua vontade em cima do seu inimigo, fazendo com que seus ataques também acertem mais profundamente. Eu gostaria mais uma vez de puxar a referência que eu fiz quando eu levantei essa teoria. Assim como o Mahito de Jujutsu Kaisen consegue influenciar a alma do alvo, acredito que o Haki do Rei consegue exercer algum tipo de controle em relação aos poderes provenientes de fruta ou magia, no caso de Imu. Saber controlar isso e usá-lo como arma é o que torna alguém um mestre dessa habilidade. De qualquer forma, com esse mistério resolvido, não posso dizer com 100% de certeza que o borrachudo realmente entendeu ou simplesmente fingiu. Só que uma coisa é certa, o Lock compreendeu. Ele mesmo afirma que até então não conseguia verbalizar o seu poder dessa forma, o que também apenas confirma que o príncipe amaldiçoado é possuidor do Haoshoku. Algo que na minha cabeça faz sentido desde a sua apresentação. Não sei como alguém ainda tinha dúvida. Além disso, Lock também afirma que tem experiência em lutar contra os Cavaleiros Sagrados. Em um primeiro momento a gente realmente fica curioso, afinal, quando e onde que ele teve essa oportunidade? E é aqui que a gente lembra do incidente da morte do seu pai. Também já comentamos diversas vezes que o rei era um traidor e que tinha o apoio do governo. De fato, tudo nos leva a crer que foi assim. Mas, e se algo muito maior aconteceu? Algo que apenas o Oda poderia criar e ninguém aqui imaginou. Bom, esse questionamento será respondido mais à frente do capítulo, porque continuando, baseado na sua argumentação, Lock pede para que o Harudin solte suas correntes, o que claramente é recusado. Harudin realmente não acredita que Lock irá fazer alguma coisa a favor de Elbaf. Compreensível, o príncipe herdeiro não tem motivos para acreditar no seu irmão. Durante os últimos anos, a história que foi contada foi de que Lock é o maior criminoso que já existiu entre os gigantes. Na sequência, parando esse momento de briga familiar, Gaban olha para o Zoro e para o Sanji e fala que parece que não é só um naquela tripulação que tem o Haki do Rei. Diante disso, o cozinheiro rapidamente se joga no velho e pergunta se não é ele, afinal, ultimamente ele tem sido jogado para trás. Infelizmente para o nosso loirinho, Gaban apenas o ignora e vira para o Zoro, dizendo que o corpo do solador já se acostumou bastante com a habilidade. Zoro fica surpreso, afinal, nunca passou pela sua cabeça tal capacidade, mesmo ele tendo usado isso lá em Wano contra o King. Luffy, por sua vez, sendo o idiota que sempre foi, apenas vira pro seu imediato e fala: "O quê? Você não sabia? Tá vazando pra todo lado?" Velho, sério, eu não sei o que é pior, o Luffy não ter mencionado isso ou ele realmente acreditar que o seu companheiro não sabia. Ai ai. Gaban, ao ouvir isso, assume uma expressão séria e dá um baita de um esporro no Zoro, dizendo que o Haoshoku só pode ser chamado de poder se a pessoa tem consciência e controle total sobre ele. O velho pirata continua e fala literalmente na cara do Zoro que do jeito que ele tá, ele não pode se considerar o imediato de um Yonkou. Olha, por essa eu não esperava, mas de fato, vindo de alguém como o braço esquerdo do rei, só assim pro Zoro escutar. Por mais que o Kaido já tenha dito isso pra ele lá durante aquela batalha, ele não levou a sério. E também eu nem julgo quem cacetas que vai acreditar no seu inimigo no meio de um duelo de vida ou morte. Só que aqui é diferente, além deles não estarem duelando, o nome e respeito que o Gaban possui vai fazer com que o nosso espadachim evolua ainda mais.
Também falando em Haoshoku, não podemos deixar de notar o quão patético pareceu o Sanji por aqui. Mas calma, o Oda não desenharia esses quadros só como meme. Por mais que claramente o cozinheiro esteja atrás, o paralelo que é feito entre ele e o Gaban é gigantesco. Fora que essa frustração que ele está sentindo nesse momento pode ser o gatilho para ele também despertar essa habilidade. É como o próprio Gaban disse, da maneira como eles estão, é impossível eles serem as asas do rei. Dito isso, podem esperar que no momento em que eles entrarem na guerra, veremos o Sanji 3.0. Continuando, antes que o velho pudesse responder o loirinho, Loki começa a gritar chamando seu irmão de patético por deixar um forasteiro salvar Elbaf. Em contrapartida, Harudin grita mais alto, levantando o questionamento se realmente o Loki os ajudaria ou os trairia ajudando o governo mundial. Contra isso, o Loki não responde nada, mas como se ele não pudesse. A expressão que o gigante faz é de que não consegue sair dessa, mesmo que ele saiba a verdade. Nesse momento, cortando a torta de climão que estava rolando por ali, Luffy olha para o Loki e o convida para fazer parte do Chapéu de Palha. Assim, ele teria o direito de libertá-lo. Velho, esse convite aqui já virou meme. Todo lugar que ele passa, a gente vê nosso querido Capitão Borrachudo chamando geral para participar e ninguém entra. E Yamato que o diga, não é mesmo? Se bem que Luffy não a chamou. Ela basicamente se ofereceu e o capitão aceitou. Tipo o que aconteceu com a Robin em Alabasta. De qualquer forma, voltando para o capítulo, Zoro e Sanji ficam incrédulos com o fato do gigante não caber no navio e a quantidade de comida que ele come. Nada sobre o caos que ele pode causar caso ele resolva traí-los. A dupla realmente resolveu focar em coisas mais plausíveis. Coisas que eu tenho certeza que a maior parte de vocês já se perguntou caso isso acontecesse. Loki, por sua vez, recusa prontamente dizendo que jamais será seu subordinado. Mas isso mudou um pouco a percepção do Harudin, pois ele confia no instinto do Luffy. Que sinceramente, se eu tivesse que chutar algo, eu diria que o Chapéu de Palha tá mais interessado em ver o Loki lutar do que qualquer outra coisa. E o pior é que realmente o safado admite isso. Na sequência, quando eles já tinham desistido da ideia e já estavam partindo, Gaban se mexe e também pede pro príncipe herdeiro libertar o irmão. E isso sim chama a atenção de todo mundo. Porém, o que me surpreende mesmo é o que o velho fala a seguir. Ele diz que no dia do incidente, ele e o Shanks estavam presentes. A partir daqui, Zoro, Sanji e os novos piratas guerreiros gigantes vão embora e deixam Luffy e Harudin para trás. Afinal, Gaban e Loki estavam prestes a revelar o que aconteceu naquele fatídico dia. Dia esse que o próprio príncipe amaldiçoado não quer lembrar de jeito nenhum. Agora, somos levados para o passado, mais especificamente 14 anos atrás. Loki havia retornado de alguma missão e junto do ancião Geru foram até o castelo, pois haviam sido chamados pelo rei. O príncipe, ao se encontrar com o ancião, se pergunta o que o pai quer. Afinal, ele não tem interesse em falar com o homem que vendeu sua alma para o governo, pois foram eles que mataram o Rox, mostrando assim, mais uma vez, o vínculo que ele tinha com esse pirata misterioso. E que sim, Rox Dizzyback o influenciou a ser a pessoa que é hoje. Durante o caminho até o trono, ambos discutem sobre a nova cultura de Elbaf. Enquanto Loki diz que essa ideia de paz é uma baboseira e só dá origem a fracos, Geru diz que é uma nova era. Chegando perto da sala do trono, parece que está havendo uma comoção. Diante disso, Loki chuta a porta com o guarda e tudo, e quando eles entram, a primeira coisa que vem é o rei no centro do lugar, sendo rodeado por diversos guardas, enquanto é perfurado por eles. Geru e Loki ficam chocados e a cena é cortada. Mas calma, antes de seguirmos, quero que vocês prestem atenção em uma coisa. A silhueta no meio da sala tá vendo que o rei Harold possui chifres, só que anteriormente em seu quadro nós vimos que ele mesmo os arrancou. Ou seja, isso só poderia ser possível diante da habilidade Domi Reverse de Musama ou a mesma transformação que os Gorosei apresentaram. De qualquer forma, lembra que lá atrás nesse vídeo eu disse que isso seria respondido? Pois é, agora nos restam apenas poucas opções. Primeiro, assim como Loki disse, seu pai se vendeu para o governo mundial. Nesse momento, ele pode ter se transformado e junto de algum cavaleiro sagrado montado um plano para matar todos que testemunhassem o que estava prestes a acontecer. Como forma de defesa, os guardas tentaram parar o rei, que agora mais parecia um demônio. Ou também temos a segunda opção. Imu, controlando algum cavaleiro, invadiu a sala do trono através do Círculo do Abismo, transformou o Harold e o fez atacar os guardas, que foram obrigados a se defender. Isso tudo com o intuito de criar uma comoção para que eles pudessem roubar a Sala do Tesouro. De qualquer forma, nesse mesmo momento, somos levados ao Reino Solar, onde, na casa do Gaban, vemos que ele e Shanks estão tomando banho juntos em uma fonte termal. Lá ele. Shanks ainda possuía seu braço com um símbolo marcado. O que
quase comprova que aquilo era a marca do abismo. Ou seja, no momento em que ele deu o chapéu de palha pro Luffy, ele literalmente sacrificou o próprio braço para se livrar das amarras da sua família. Além disso, o próprio Shanks diz que queria levar uma vida mais de boa ao lado do Bug, mas Gaban diz que ele é a criança destinada. Interessante. Então quer dizer que antes dele conhecer o Luffy, os piratas remanescentes do Roger realmente acreditavam que o Ruivo era aquele que iria mudar o mundo. Um nobre mundial destinado a ser um cavaleiro, mas criado como um pirata. Cara, a antagonia poética nisso realmente faz sentido. A aberração desse mundo seria o Shanks. Por conta disso e por algumas outras coisas que a gente vem vendo ao longo da história nesses últimos 25 anos, eu tô louco pra saber um pouco mais do passado desse personagem. De qualquer forma, continuando, Shanks, enquanto come com Gaban, diz que foi até o bafo porque conheceu Harold em Mary Joyce, mas não conseguiu falar com ele algo que era extremamente importante, algo que precisava ser dito antes que fosse tarde demais. E aqui, meus queridos, nós vemos um massacre acontecendo. A lâmina sendo enfiada na cabeça do Geru, os guardas sendo trucidados e uma sombra com capuz chegando perto de um baú que continha uma Akuma no Mi proibida passada de geração em geração em Elbaf. Agora eu pergunto a vocês, seria essa a fruta de Nika? A Akuma no Mi que 2 anos depois disso daí foi parar em posse do Shanks? Faz sentido se pararmos para pensar que essa fruta é proibida, pois apenas os escolhidos poderiam possuí-la, já que Nika surgiu em Elbaf. Agora, sobre esse invasor encapuzado, parece muito as capas que os Cavaleiros Sagrados usaram quando chegaram até a Terra dos Gigantes no presente. Quem será que estava ali? Seria o Shamrock, que tem a mesma idade do Shanks, afinal são gêmeos, ou o Garlin? Foi assim que o Loki conseguiu a experiência em lutar contra os Cavaleiros Sagrados? Muito possivelmente. E essa mensagem do Shanks? Será que o Ruivo foi até ali dizer que o governo estava prestes a traí-los e mandar sua maior força para matar o rei? Cara, se isso realmente for confirmado, tudo muda. A gente vai saber que, na verdade, Harold não foi o traidor, e sim apenas mais um peão usado por Imu para que o governante supremo colocasse as mãos na fruta que ele sempre buscou e que sempre fugiu do governo. E também naquele ponto ficou implícito que, mesmo com a marca do abismo, Shanks já pretendia cortar os laços com sua família. Ah, e falando em família, depois desse incidente, nós somos jogados em um flashback dentro de um flashback, 109 anos atrás. Só o Oda para fazer algo desse tipo. Lá, nos é mostrado que durante aquela época, os piratas gigantes dominavam o mundo. Eles eram temidos e também considerados sinônimos de força. Podemos ver que o jovem Harold, ainda possuindo seus grandes chifres, invadiu um reino apenas para ver as belas princesas. Pelo que o narrador nos contou, ele ascendeu ao trono com 45 anos, o que significa 15 anos na idade dos humanos e, bem, ele sem dúvidas era um completo lixo de pessoa. Sua expressão lembra muito aqueles vilões que se acham deuses. E talvez ele se achasse, porque, cara, ele era um adolescente que ascendeu ao trono. Ou seja, esse ego inflado possivelmente é proveniente de alguém que conseguiu poder muito cedo. Agora, como ele chegou a fazer aliança com o governo e até mesmo ser enganado, bem, não sabemos, porque no fim, parando pra pensar, ele pode ter continuado a ser um lixo e de fato ter traído o próprio povo. De qualquer forma, essa é a primeira vez que somos levados a um flashback de mais de 100 anos no passado. E velho, eu não sei vocês, mas eu tô muito feliz porque semana que vem não vai ter pausa. Porque, pelo que parece, a gente vai ficar por dentro da vida do jovem rei e sinceramente, afinal eu tô muito ansioso e com as expectativas lá em cima pra descobrir como o mundo de One Piece era há mais de um século atrás.